Olá a todos, estamos de volta, o podcast da Premier League está de volta com uma nova imagem, novas caras, agora com o nosso Oscar Cordeiro aqui, mas por pouco tempo, Oscar. Quiseste sentir a nossa companhia. Exato. O Tomás da Cunha e o nosso Luís Boa Morte, que vão ser agora também os nossos comentadores residentes deste podcast, e não há melhor maneira de começar este podcast do que, Oscar... Bem, a falar de futebol inglês é claro uma paixão. Está aqui o Luís, podia lançar uma série de músicas, até porque no ano passado encontrámos-nos em muitos estádios com músicas bem específicas, mas esta eu acho que é mítica e é a melhor forma de falar no futebol inglês, não é? Todos os estádios sobre esta parte do... Estádios, esta parte sai... Só faltou a Inglaterra ganhar o Euro. Mas logo, fechando na Premier League, vá lá que esta é a música que representa todos os adeptos, não é? E é uma boa forma, acho eu, de introduzir também este podcast, não é? Não há melhor podcast do que este, no fundo é isto, Mas, olhando aos assuntos quentes desta jornada da Premier League, que termina segunda-feira com o Leicester Tottenham, há Pedro Neto, claro, a estreia, não a titular, mas a estreia pelo Chelsea, certamente em Stamford Bridge, ouviu-se Sweet Caroline, e queria perguntar aqui ao nosso Luís, o primeiro a ter a palavra, surpreendeu a saída de Pedro Neto do Wolverhampton? Antes do Pedro Neto, não sei se é o Sweet Caroline, o resultado não foi favorito, 0-2. Verdade. Sim, mas ainda à tua questão, penso que para todos nós portugueses é com agrado que vemos o Pedro Neto no Chelsea, que é um clube mais à sua imagem, com todo o respeito pelo Wolves. Mas sem dúvida que o Pedro Neto no Chelsea, eu acho que tem mais a ver com o seu futebol. O talento do Pedro Neto pedia uma porta maior já há algum tempo. Sim, eu quis dar uma porta bem maior ainda ao Pedro Neto, que era o Arsenal na altura quando eu fazia a observação do Arsenal. Vou fazer uma confidência, mas bora. Não digo nada a ninguém. Mas já passou o prazo. Quando o Pedro Neto ainda tinha 15 anos e estava no Braga, nessa altura nós, Arsenal, começamos a falar com os pais numa eventual a possibilidade, a mudança do Pedro Neto para o Arsenal, e depois foi por ali fora, mas o Braga decidiu vendê-lo ao Lazio na altura. 17, 18. Mas prova-se que era um jogador já com muito talento desde novo e saltou para o estrangeiro. Não é um jogador com muito futebol português, mas de facto na Premier League estava destinado a grandes clubes, e se não fossem as lesões, acredito que já teria acontecido mais cedo. Extremo para extremo, Luís. Porque nessa altura ele já estava a jogar acima. Porque eu lembro quando fui ver quando eu vi o jogo do Pedro Neto, ele tinha 15 e acho que estava a jogar no sub-17. Sei que ele estava a jogar acima, não estava a jogar no escalão a que pertencia. Portanto, sem dúvida que se via talento e que seria um jogador de futuro. E no Wolverhampton já se via que era também um líder dentro do campo, na própria forma como falava com os jogadores. Sem dúvida. Não só no estádio como também nos treinos. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes no centro de treinos do Wolves, até aquela boa disposição dos jogadores. Há ali uma história curiosa que eu vos posso contar em 10 segundos. O centro de treinos do Wolverhampton, o Wolverhampton é uma cidade até longe de Londres, de comboio e tal, e um dia que eu lá fui estava a nevar imenso, e lembro-me que até falei contigo nesse dia porque estava aflito de não chegar a tempo de uma entrevista. E os jogadores recebem aquelas encomendas que eu também já vi o Luís receber no centro de treinos do Fulham, da Amazon e não sei o quê, e pedem segredo, não? pedem lá para guardar. Eu só te vi, mas não eram tuas. E o Pedro Neto, muito bem disposto, era dos primeiros, quando eu lá estive, das 2, 3 vezes que lá estive, a chegar ao treino. Chegavam aqueles mais veteranos do plantel, e ele tinha sempre um sorriso, uma brincadeira, uma boa disposição. Das várias entrevistas que fiz com ele e com outros portugueses, acabava até por ser um desbloqueador, por ser muito brincalhão, e porque depois, quando punha a cara séria para falar de futebol e para puxar dos galões em função daquilo que eram as assistências que fazia, os golos, o que joga e o que faz jogar, também conseguia. Portanto, para lá desta questão da progressão, da capacidade desde jovem que o Luís aqui identificou, das lesões que mesmo marcante faz com que ele na temporada passada tenha feito 10 assistências. É um bom número, não é? Começou muito bem a temporada. Quando regressa de lesão, Pedro Neto é um bom número. E depois há aqui o extracampo, não é? E a possibilidade de perceber que é uma pessoa que
já passou por muito, que já esteve noutros contextos do futebol, não só no português, nem não só no inglês também, e está adaptado, viu-se e percebe-se, apesar do Chelsea ter um caminhão de jogadores, a própria responsabilidade que ele tem na contratação por parte do clube, porque é um jogador que tem muito destaque, por exemplo, nas redes sociais. A partir do momento em que foi contratado, foram vídeos com a camisola, foram vídeos com a apresentação. Porque o Chelsea contratou muitos jogadores, mas a pensar no futuro, para o imediato não há assim tantos. Pedro Neto, se calhar, é o reforço e há mais assim uma bombástico cartada, até agora. percebe-se que é uma cartada até do próprio clube. Esta é uma afirmação da Premier League, é um jogador que já se destacou e que seguramente pode, eu acho, fazer a diferença. Eu acredito que sim, A atitude, Luís, tem muito também a ver com aquilo que o jogador pode dar no futebol. Sim, sem dúvida. Eu sou o grande admirador do Pedro porque também é extremo. Extremo para extremo. E sim, até hoje tenho mantido contacto com o pai. E eu acredito que sim, acredito que o Pedro, por todas as qualidades que tem e o ter atitude, ser líder, porque na verdade até pode ser líder, mesmo chegando hoje ao Chelsea, pode ser que tenha atributos de líder. E no Chelsea faltam referências de competitividade. Ou seja, jogadores que até podem não estar ao melhor nível, mas que colocam sempre um bocadinho mais. E Pedro Neto é esse tipo de jogador. Entrou para revolucionar logo o lado esquerdo, muito vertical, com capacidade de cruzamento. Pode jogar também à direita, ou seja, é um jogador versátil nesse sentido. Portanto, parece-me que é um salto que vai render quer ao Chelsea, quer ao próprio Pedro Neto. Sim. E que rendeu ao Wolverhampton. E rendeu muito ao Wolverhampton também. 60 milhões, não é? E por vezes vemos os extremos, não vamos atribuir capacidades de líder aos extremos, mas eles podem as ter naturalmente. Um jogador que nós temos, o português que foi para a Inglaterra também, que é o Ruben Dias, mas pronto, o Ruben já todos conhecemos o Ruben pela sua capacidade de liderança, tanto nos escalões de formação como na equipa muito B cedo do Benfica, isso, sem muito dúvida. cedo. E foi algo que o Guardiola Gostou, não é? gostou, e assim que ele chegou ao Manchester City ficou encantado com essa atitude e o atributo de líder. E a personalidade também, não, Luís? Sim, a personalidade também. A personalidade talvez mais, porque se um jogador tem personalidade e quando chega lá impõe a sua personalidade em campo, que é normal. Eu lembro-me, vamos aqui uns anos para trás, quando estava nos sub-18 do Sporting e éramos chamados para treinar com a primeira equipa, nós íamos lá, parecia que o gato nos tinha comido a língua, estávamos no balneário e sentávamos e Respeitinho máximo, não é? caladinhos Claro. e tal, e estávamos assim no balneário com o Oceano, o Pedro Barbosa, o Beto. Eram os últimos a entrar no balneário. E nós ali quietinhos, e eu só rezava para que nós fôssemos lá para fora, que era para poder assumir o que No se campo deve já há fazer. menos timidez. Claro, As no campo já é características que o Luís diferente. tinha, claro. Sim, no campo já é diferente, porque no campo és obrigado a mostrar-te e tudo e por aí fora. Mas no balneário podes te sentir assim um bocado acanhado, envergonhado. E no balneário de por aí fora. 97, no Arsenal, também não se sentiu esse perigo. não? Mas antes de chegar aí, eu tenho outra história, mas depois é outra história. São muitas, não é? Temos aqui um contador de Este histórias podcast é rico em já histórias, rico em histórias, prometemos histórias. Vamos ter isso ao longo da temporada, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas perguntar-te, Tomás, aqui ainda sobre este Pedro Neto, se vai ser Pedro Neto mais Cole Palmer Acredito o que resto sim. da temporada? Parece-me que a tendência é para Pedro Neto jogar mais à esquerda, porque o lado direito é de Cole Palmer, à procura do pé esquerdo, ganhando muitas vezes a zona central. Aliás, Malo Augusto é um lateral que chega muito à frente para desequilibrar e por isso o lugar onde cabe Pedro Neto, mais provavelmente e de forma mais continuada, é à esquerda. Depois podemos discutir se o limita também de certa forma, inclinam mais para zonas exteriores, à procura do cruzamento. Acredito que também teria capacidade de jogar à direita e aí já procura mais as diagonais e o ataque à baliza, mas na forma como o Chelsea joga é importante ter um flanqueador puro no lado esquerdo, até porque o Corelha não tem tanto essa capacidade, por isso Certo. acho que a posição onde vai encaixar Pedro Neto é aquele corredor esquerdo, onde entrou de resto nesta partida com o City. Não te surpreende também, Oscar, que ele vá ser titular dentro do plantel de 43 jogadores do Chelsea, que certamente E houve não, polémica com o Sterling. não vão Sim, ficar todos. precisamente. Que vamos guardar esse tema para mais daqui a pouco, por isso é para não saírem do vosso lugar. Mas, Oscar, não te surpreende que vá ser titular na esquerda? Não, acho até porque, lá está, tem aquilo que o marcou no último ano, a questão das assistências, de jogar de forma regular e apesar de algumas lesões, e depois também há outra
nota importante é que realmente é um caminhão de jogadores, há dificuldade até para perceber qual é que será a linha dos Blues, mas não podem ficar todos. Portanto, eu acredito que até ao final de agosto ainda exista, e até porque o Maresca parece-me a mim não ser um treinador yes man, até dá para perceber pela postura dele em relação à questão do Sterling, portanto, foi para cima, deu a sua posição, portanto... Dá-me a ideia que até 31 de agosto vamos ter mudanças e que, sobretudo, o plantel do Chelsea vai reduzir. O problema aí é que também se fala da entrada de jogadores como Félix, Osimhen... Claro, mas eu acho que o problema do Chelsea nos últimos anos... E a lista não acaba. Não, porque o problema do Chelsea, um dos problemas do Chelsea nos últimos anos tem a ver também com a dificuldade na forma de comunicar e que há... O Graham Potter falou disso, disse que nem cabiam todos na sala de palestras. Não, é que sai muito de fora para dentro, é difícil hoje em dia para o Chelsea. Se olharmos para aquilo que pode ser também a época do Chelsea, porque... Depois desta derrota, agora o Chelsea tem competições europeias, numa competição europeia... E jogos difíceis de campeonato também. Sim, mas eu acho é que a competição europeia, no caso a Conference League, pode servir para dar um hype, dar uma moral àqueles jogadores. É naturalmente o Chelsea favorito para este jogo. Pode aqui experimentar, e depois o Luís sabe isso melhor que nós, né? A bola entra, um jogador marca 2 golos, tem que ser titular no jogo a seguir. Sim, ou deve ser titular no jogo a seguir, né? Sim, depois só jogam 11. Claro, só podem jogar 11, mas eu penso que com tanta contratação a equipa não há de funcionar assim, né? Porque andou aí a circular um vídeo dos jogadores todos no ginásio e aquilo era impressionante. A insatisfação de não jogar. E atenção, porque o mercado está mais ou menos a acabar, não faltam... Claro, e a frustração para o jogador, não é? Eu sei que tu queres falar do Sterling mais tarde, mas é um dos jogadores que... Um dos mais bem pagos mais do clube, bem pagos, com mais tarimba, com mais experiência, por onde já passou, o que já jogou, o que já fez pelo Chelsea, pelo City, pelo Liverpool e por aí fora, e de repente eu percebo que o Maresca é contratado para tomar decisões, porque será sempre o primeiro a ser chamado ao barulho. Se as coisas não correm bem, o que é que se passa? Isto também desvaloriza os jogadores, ter tanto sucesso, e um jogador como Sterling, encostado entre aspas, também passa uma mensagem ao mercado, neste caso, que é um jogador que é para colocar. É preciso ser criativo no ginásio. Este vídeo diz tudo, não é? É que são tantos, é difícil. Claro. São muitos jogadores. Agora o Enzo Fernandes a fazer fila, mais à frente, mais atrás. Eu acredito que isto também não seja um tema fácil. Veiga também. Sim. E agora o Chelsea também está com outro problema. Que este, creio, se pode resolver mais facilmente, mas tem que ver com o facto do Enzo Fernandes ter carregado a braçadeira de capitão e as questões... Deu que falar em Inglaterra. Deu muito que falar, a questão do racismo, quando ele estava na seleção argentina, o facto de ter sido capitão este fim de semana, está a gerar muita polémica. Eu troquei algumas mensagens com alguns colegas que, como nós, têm broadcasters e têm jornalistas todas as semanas lá, e não é de todo um tema consensual, e através das redes sociais, muitos dos próprios jornalistas que semana após semana, sobretudo os ingleses, deixaram já uma nota quase que de repúdio para com o Chelsea, perante aquilo que aconteceu. Não faz sentido. Não faz sentido ser ele. Parece que foi uma ideia de Maresca para tentar dar outra dimensão ao jogador e de certa forma criar ali uma barreira depois do que aconteceu, mas de facto não é consensual. Não é consensual, e ainda por cima depois de forma tão imediata em relação ao que aconteceu, que foi há coisa de um mês e pouco. E agora, desculpem, temos também o Diego Moreira, que saiu para o Estrasburgo. Saiu para o Estrasburgo. Que é um clube parceiro, está no grupo do Chelsea. Mas eu acho que foi a melhor opção para ele. E também temos outro português, não é? O Hilário. Sim. Está lá há muitos anos, treinador de guarda-redes. É um espetáculo. Senhor. Agora tem muitos guarda-redes também. Sim. Trabalho não lhe falta. E agora Sterling, então... O assunto quente também deste domingo, ficou fora dos convocados de Enzo Maresca para este encontro, e os agentes vieram publicar um comunicado horas antes do jogo a pedir explicações ao Chelsea. Eu acho que ele fica de fora por ir para o banco. Eu acho que ele vai estar nomeado para ir para o banco e não aceita a decisão. Eu acho que é por aí. Eu acho que ele não fica de fora logo à partida, logo de início, fora do grupo. Eu acho que ele fica de fora do 11 titular, e ali há uma reação. Houve uma ação do treinador e depois houve uma reação. Todas as ações têm uma reação. Claro. Então a decisão técnica, Luís, na tua perspectiva, é o Maresca ter deixado o Sterling no banco, e a decisão foi, ok, não aceitas, então estás fora dos convocados.
Eu acredito que sim. Não Certo. sabemos, não sei Certo. ao certo, mas eu penso que o jogador tem que ser profissional e tem que perceber, independentemente de achar que é o melhor do grupo, a última Coca-Cola do deserto e por aí fora, ele tem que respeitar o treinador. Tem que respeitar o treinador e o treinador tem a visão que tem, por isso é que é treinador, por isso é que tirou o curso, por isso é que se mexe Certo, o curso. claro. Né? Estão a mandar aí uma bicada, né? Não, por isso é que ele é o treinador e foi contratado para tomar as decisões, para levar a equipa pelo melhor caminho. E o jogador tem que acatar com as decisões do treinador. Simples como isso. Isto é destabilizador também para o jogador. Tomás, um jogador que se queria titular. Sim, o Chelsea neste momento, com tantos jogadores, não vai conseguir deixar todos satisfeitos. Agora, há uns com mais estatuto, outros que estão disponíveis para esperar e para conquistar o lugar no grupo. Não é o caso de Sterling, que é um jogador que de facto tem muita bagagem na Premier League, jogou nos maiores clubes, já foi figura, inclusive é do City, por Certo. exemplo. E, Foi o reencontro, sim. sim, dentro do contexto do plantel do Chelsea, acredito que Sterling pudesse ser importante, não necessariamente como um titular absoluto, mas como um atacante que pode jogar quer nos dois corredores, quer até como um avançado mais móvel por dentro. Por isso, acredito que em termos desportivos poderia ser uma mais-valia. Agora, se Maresca quer, de certa forma, dar um estatuto diferente a Sterling e valorizar outros jogadores, provavelmente vai criar aqui um atrito que se calhar não tem resolução. Agora, e reforçando o que dizia há pouco, isto passa uma mensagem ao mercado. Agora sabe-se que é um problema, sabe-se que Sterling não está satisfeito e os outros clubes também não estão a dormir nesse É uma sentido. bola de neve, é uma bola de neve. É uma bola de neve e acaba por diminuir o valor de mercado do jogador e prejudicar o Chelsea nesse sentido. Mas nesta altura a preocupação é libertar os jogadores e mais do que outra coisa, do que perdas financeiras, porque o Chelsea também não tem falta de dinheiro. Só que falávamos aqui da questão do capitão e da questão do próprio poder e do balneário e o Sterling ser figura. A verdade é que o Chelsea é a primeira temporada, depois de alguns anos, que se torna refém de uma figura dentro de campo. Estou a falar do Tiago Silva, que era um líder. O Chelsea teve treinadores menos conhecidos, ou com menos tarimba, ou com menos capacidade para dominar, digo eu, um balneário, sem saber muito do que estou a falar, mas a falar do Graham Potter. Teve o Pochettino, é certo que tem história e é histórico, mas eu acredito que se calhar o Tiago Silva na primeira jornada chegava ali ao Sterling e dizia: "Epá, companheiro, calma. Não há um protetor. Não há ali ninguém que chega ali que dê um puxão de orelhas porque estavam reféns de um centralão de 40 É que o anos. Chelsea, Muito jovens. o Chelsea dos melhores anos tinha ali uma coluna, Peter Cech, John Terry, Frank Lampard, Drogba, por exemplo. A média de idades, Essa coluna que até dificultou a vida a alguns treinadores. segundo Certo. aquilo que a média de se idades sabe. do plantel do Chelsea é muito baixa. É, muito baixa. Eu acho que eles estão a tentar fazer um trabalho. Eu acho que eles, não sei, mas penso que estão a ir à imagem do Ajax. Ok. Média de idade muito baixa e daqui a 2 ou 3 anos vamos ter um Chelsea a explodir tanto no campeonato inglês, na Premier League, como Liga dos Campeões ou etc. na Europa. Eu acho que o Chelsea está aí por aí, mas não sei se é a solução. Contratar só miúdos e daqui a 2, 3 anos temos aí uma equipa que dá e que faz e acontece. Até porque contratam tantos jogadores para as mesmas posições que depois, inevitavelmente, vai ter de desperdiçar Certo. alguns. Agora, Certo. também me parece que os clubes, como o Chelsea, estão nesta altura também a desviar talento de outros clubes. Isto é, eu contrato este jogador e assim evito que ele vá para aqui. E esta acumulação de jogadores é também uma estratégia, não é uma estratégia bonita, nem devia ser legal. Claro. Devia haver, a meu ver, Regra. um limite imposto pelas instituições desportivas, até a nível do UEFA e de FIFA, limite contratual, neste caso a UEFA, limite contratual dos jogadores, porque senão cria-se aqui uma acumulação e já nem sabemos quantos jogadores tem o Chelsea, sendo que há aqui o Strasbourgo que recebe alguns desses jogadores e isto é o perigo também da rede de clubes, que é cada vez mais uma tendência no futebol europeu. Certo. Já o aconteceu há 2 anos com o Nottingham Forest. Nottingham Forest foi o primeiro a começar. Exatamente. Nottingham Forest Mas é que o Chelsea tem ainda mais jogadores do que o Forest. Tinha jogadores altos baratos. Não sei. Acho que o Chelsea tem, acho não, tenho certeza, o Chelsea tem para cima de 40 jogadores. Só Tem na primeira 43 equipa. neste momento, Mas era como o mas o Nottingham Forest, tinha porque para cima de 30. Não, mais 30 e E muitos muitos? já, porque depois começou a fazer ligação com Vários clubes. o né? Olympiacos. Com o Com o Olympiacos. Olympiacos. Começou a fazer ligação com o Olympiacos. São táticas. Enfraquecer o adversário. Para encerrarmos, Oscar, este assunto Sterling, o timing, para quem, como tu, está Encerrar em o assunto de muitos Sterling e estádios... encerrar o assunto de Chelsea. E não é? encerrar o assunto de então, Chelsea. Antes do Sterling,
o Cucurella tramou-se, não é? Porque veio aquela música para o Alan depois da Espanha ganhar. E ele disse isso, ele disse Em isso. defesa dele, não foi criada por ele. Pronto, mas Cantou-a. E o Mas Alan também agora já espetou uma bicadazinha e teve alguma graça. Sem E isto dúvida. também mostra rivais lá dentro, companheiros cá fora, e é uma brincadeira Claro. engraçada. Dá muito. Falavas do Sterling, impacto. Mas para terminar, perguntava-te, e tu que estás em muitos estádios, o timing do comunicado dos agentes do Sterling também não ajuda à causa. Sim, mas estão a defender o jogador, é aquilo que dá para perceber. O jogador para os agentes é mais importante do que o clube, e isso mostra que não há uma ligação causa e efeito, ou seja, que estes agentes não dependem do Chelsea e não querem lá meter mais 3 ou 4 jogadores, e que, por outro lado, o clube, então pronto, nós temos mais 41, se calhar não tem com a qualidade não tem com a qualidade do Sterling. E há aqui outro dado, estavas-me a falar do facto de lá estar e de marcar lá a presença. Quando o Chelsea não ganhava, e que por sinal eram algumas vezes, quem é que nos davam quase sempre para falar? Tiago Silva, que demorava depois algum tempo porque tinha o tratamento, ou vinha logo mal o árbitro apitava, e um senhor espetacular, ou Sterling. Ok? Eram sempre as figuras que davam a cara. Repara, o Tiago Silva não está. O Sterling tem este problema. O Chelsea ontem perdeu. Ok, abertura de campeonato. Mas supondo que o Chelsea começa a perder ou não ganha tantas vezes. Quem é a figura para os adeptos? Quem é a figura para a imprensa? Vai ter que ser Enzo. É duvidoso. Enzo Deixa assumiu muitas ontem, vai ter dúvidas. que O Palmer Deixa não tem esse muitas perfil, dúvidas. embora seja Não sei se Palmer é concordas, jovem, referência, Luís, mas... É referência desportiva, mas Certo. mas não Desportiva. referência de liderança. Liderança, sim. é difícil olhar. Depois também vai o idioma, também conta. Claro. Também conta, ou a vontade que tu vais para enfrentar os jornalistas e por aí fora. Tudo isso vai fazer parte Muitas da dúvidas, eleição sim, do capitão e por aí fora. Estamos muito perto de terminar, mas não queria deixar este tema para a próxima semana, o tema Manchester United e o tema Bruno Fernandes. Renovou o contrato com o Manchester United depois de muito se ter debatido se ficava ou não no Manchester United, depois da entrevista também na última época aqui mesmo à DAZN, surgiram propostas, escolheu ficar, o clube precisava dele, foi isto que comunicou Bruno Fernandes. Foi a decisão correta, Tomás? Para mim essa é a mensagem mais importante deixada por Bruno Fernandes, esse sentido de pertença ao clube e até altruísta, se quisermos, porque Bruno Fernandes já não vai para novo, também convém não esquecermos isso, e poderia perfeitamente dar um passo ao lado e ir, por exemplo, para a Arábia Saudita, que foi de onde surgiram essas propostas. Agora, o Manchester United foi comprado, está num processo de abertura de ciclo e de renovação, quer estrutural, quer do ponto de vista da equipa técnica também, com Van Nistelrooy, um ídolo em Old Trafford, a ser muito acarinhado também. E perder algumas das referências do plantel podia ser prejudicial, até porque o United, tal como o Chelsea, também não tem as referências que teve outrora. Aquela coluna com Gary Neville, Roy Keane, por aí fora, Giggs, Scholes, enfim, muitos jogadores com o selo Man United. Agora também não há essas figuras e Bruno Fernandes é o capitão, é um jogador indispensável, é um jogador que teve alguns deslizes, por exemplo, estou a lembrar-me de um jogo em Anfield contra o Liverpool, em que foi bastante criticado por falta de compromisso, mas foi uma exceção, diria. Normalmente Bruno Fernandes é bastante valorizado, não só por aquilo que acrescenta em termos de rendimento, golos, assistências, capacidade de luta, de recuperação. Até pediu desculpa por não fazer nenhum gol, nenhuma assistência. Nesta partida só lhe faltou finalizar. Jornada resto... por causa da Fantasy. Exatamente, nesta primeira jornada só lhe faltou o golo, mas ainda assim participou no lance que marca a diferença, o golo de Zirkzee, que já agora pode ser um nome interessante para o futuro, para o presente do Man United. Luís, para um clube como o Manchester United, era importante manter Bruno Fernandes? Claro, o Bruno é a figura do Manchester United. É verdade, é verdade, Luís, é verdade. Explica-nos como é que eles gritam pelo Bruno. Sim, não só a forma como gritam, e o Luís, falas aí à questão daquilo que tu sentes da atmosfera dentro do próprio estádio, no exterior do estádio. É o craque, claramente. É o craque, é o mais respeitado. É o mais respeitado pela forma como joga e faz jogar e sobretudo como vai à luta, não dá uma bola como perdida. Aqui em relação à renovação do Bruno, dado importante, o Bruno falou daquilo que o United está a crescer e do quão feliz o United pode ser, mas e o Luís aí, não é que estejamos a jogar ping-pong, mas pode aqui acrescentar um dado importante, o Bruno Fernandes fala da família.
E nós que estamos lá fora sabemos, eu estou lá há 3 anos e custa-me muito estar longe da minha família. O Luís está um porradão de anos fora. E o Bruno Fernandes fala aqui da questão de a família sentir-se bem. E eu acredito claramente que isso seja também um plus e algo que mantenha para lá de toda a dinâmica, do aumento salarial, da responsabilidade que já tem dentro do campo. O clube que é... Claro, é o Manchester United, não é? O Bruno não renovou... À toa. Sim. É o Manchester United. E esta renovação significa que dificilmente vai jogar para outro grande clube europeu. Vai ficar no United, vai ser referência do United, vai tentar conquistar mais títulos pelo United, mas esgotou-se aqui a oportunidade de ir para outro grande clube europeu, que se calhar até poderia existir mais ano menos ano. E a família sentir-se bem é importante para vocês, Luís, como futebolista. Depois começam a habituar-se ao local, é 1 ano, são 2, são 3, são 4 e sair daqui para onde? Já falamos disso na sexta-feira. Sair do Manchester United para... É isso, é muito difícil. Real Madrid? Não há muitos clubes acima. O Real Madrid neste momento tem muitos jogadores, é difícil de aceder. Já é difícil com os que lá estão, quanto mais com os que vão chegar. Exatamente, talvez a única hipótese fosse um regresso à Itália, mas também não seria fácil à partida, portanto, talvez desportivamente, não financeiramente. Certo. Desportivamente, ficar no United, acredito que é a melhor ideia para Bruno Fernandes. De português para português, porque faltam 5 minutos para terminar. Português da jornada. Eu, Diogo Okay. Jota, marca já uma era do novo treinador, nova história para o Liverpool, um festejo bem engraçado, Diogo Jota com moral, Diogo Jota a marcar, é um jogador também muito respeitado na Liga Inglesa, um jogador que nós, cá em Portugal, não nos podemos esquecer, que joga também num estádio histórico, com adeptos fanáticos e é adorado em Inglaterra. Tomás? Para mim foi Bernardo Silva, que até recebeu o prémio de melhor em campo, oficialmente, mas não creio que tenha sido isso tudo. Foi Kovacic para mim o melhor em campo, ainda por cima com o golaço que marcou, mas fez uma exibição muito completa, quer a juntar-se na meia direita, a guardar a bola, a criar combinações, depois também a romper na zona central, fez uma assistência para golo. Portanto, a exibição muito completa de Bernardo Silva, já tinha marcado na Community Shield, embora os penaltis estejam ali a atrapalhá-lo um bocadinho. Certo. Aconteceu na Champions, voltou a acontecer nessa competição, mas começou bem a temporada Bernardo Silva. Bruno Fernandes teve só o problema da finalização, perdeu claramente o duelo para Bernd Leno. Eu vou para Diego Moreira, a saída do Chelsea para o Estrasburgo, porque também a imagem do Pedro Neto também é um jovem talento que eu também acredito e também sou suspeito porque sou amigo de casa. Mas tirando daí o amigo de casa, eu acredito, e ele já esta semana já jogou, já entrou, jogou pela primeira equipa, o que sem dúvida positivo para ele, está a crescer e eu acredito que vai fazer uma boa temporada em França. Para mim é Pedro Neto, porque parecia nervoso no início do jogo, ali no relevado, quando estava a palpar terreno, antes do apito inicial, mas depois entrou, esteve muito perto de fazer o golo. Para mim foi um dos destaques desta jornada. Mas podemos também fazer uma vénia a todos os portugueses, olhando dúvida. para todos. A verdade é que Rubem Dias, excelente, estreias no Wolverhampton, fantástico. Estreias no Wolverhampton, jogadores Gomes, no City, sem dúvida. Equipa técnica do Fulham, há um fotógrafo português no Fulham também, há portugueses na cozinha do Arsenal que servem os jornalistas, e na primeira jornada eu acho que é justo olharmos para todos, também para me facilitar o trabalho a mim no próximo dia, mas é justo olharmos para todos. Claro que sim, muito rápido também, o momento desta jornada. A forma como o Onana, o reforço do Villa, festejou com os adeptos depois da vitória difícil no terreno do West Ham, cheio da moral, marcou um gol, primeiro jogo, e depois no fim aqueles festejos à Klopp, sabes, quando vão correr para a bancada, e não parava. Foi mesmo uma cópia. E não parava, até o rapaz já se queria ir embora, mais uma. Até achei muita graça, e mostra que o Villa também investiu, também perdeu jogadores importantes, mas acho que é claramente uma equipa a ter em conta nesta edição da Premier, com a adição de Champions League, porque também estará na Liga dos Campeões. Certo. Curiosamente vou ao mesmo jogo do Oscar, mas para falar de outro jogador, John Duran, que esteve certo no West Ham. Aliás, meteu uma foto no Instagram a fazer o símbolo dos Hammers e acaba por marcar precisamente ao West Ham. Nesse sentido, acaba por ser Era a mensagem. um jogador suspeito. Eu vou marcar ao West Ham. Só se fosse isso. Enfim. Uma menção honrosa também para Danilo, que teve uma lesão arrepiante, não tão grave quando se pensou. Sim, no Forest. Exatamente, o jogador do Nottingham Certo. Forest. Eu vou para o Calvin Phillips, porque depois de ter saído do Leeds, onde teve muito bem, brilhou e chegou à seleção inglesa, assina pelo Manchester City,
há controvérsia que está out of shape, não está fit, etc. Do Manchester City é emprestado ao West Ham. No West Ham, cada jogo que jogava o West Ham perdia e metia sem dúvida e por aí fora, e também não estava bem fisicamente. Deixou de acreditar nas próprias capacidades. E agora chega emprestado ao Ipswich e também não joga. É assim, eu pelo menos gostava de o ver jogar quando ele estava no Leeds, sem dúvida. E eu acho que um jogador não desaprende de uma época para a outra, ou em 6 meses, ou coisa do género. Mas na verdade é que no West Ham a coisa não correu, agora no Ipswich não correu. Estamos a falar do Ipswich, que subiu agora à Premier League, mas não sei. E preocupa-me um bocado. Vamos ver se o Ed Sheeran dá um jeitinho, que aquelas fãs vamos ver se ele apoia. Tinha um concerto na Sérvia e foi ao jogo e depois é que foi dar o concerto. Há prioridade. Brincadeira. E nem viu o jogador que queria ver, se calhar. Para mim, Fabian Husler, que tinha 9 anos quando Milner se estreou na Premier League, tornou-se Milner o primeiro jogador a fazer 23 épocas na Premier League. Nesse jogo havia Milner e Ashley Young, 2 dos maiores veteranos da Premier League. Inacreditável. Uma das curiosidades também desta ronda da Premier League, e a DAZN esteve também nesta ronda de Premier League com 4 jogos. Esteve lá o Oscar Góes, que nos vai contar agora quais foram os 3 melhores momentos que viveu durante estes 4 dias em Inglaterra na Premier League. Diria que são 4 os momentos que eu gostaria de destacar, momentos mais de bastidores nesta viagem à primeira jornada da Premier League. O primeiro deles é o ambiente incrível em Old Trafford, sobretudo no final do jogo, e um gesto carismático de Diogo Dalot, que levantando o braço direito mostrou aos adeptos do Manchester United que este ano os Red Devils prometem estar aí na luta. O segundo momento aconteceu já no sábado. Muito se tem falado de uma possível renovação no Emirates Stadium, casa do Arsenal, e a verdade é que é mesmo necessária. Andei mais coisa menos coisa, cerca de 1h15 para conseguir chegar ao meu posto de trabalho, o que é muito, sobretudo porque falamos de Inglaterra, falamos da Premier League, que é o campeonato mais apetecível. De domingo vem esse ambiente incrível em Stamford Bridge, o que se ouviu das bancadas, o apoio, mas também a pressão para com a equipa, a estreia de Pedro Neto. E há um momento que envolve Pedro Neto e Ruben Dias, adversários dentro de campo, certamente amigos fora dele. Numa zona em que nós não podemos filmar, não podemos fotografar, os dois, depois de tocarem camisolas no final do jogo, na zona das flash interviews, bem junto aos balneários, há conversa, mas uma longa conversa durou 5, 10 minutos à vontade e, claro, em português. São momentos que ficam. De sexta-feira, aquilo que fica também é o gesto de Anthony para comigo. Já depois de ter feito as flashes com Marco Silva e com Diogo Dalot, já de saída de Old Trafford, sem me aperceber, o meu passaporte caiu. E quem vinha atrás era o jogador brasileiro do Manchester United, que amavelmente apanhou o passaporte e devolveu-me. Obrigado, Anthony. Ou então iria ter sérios problemas para regressar a Portugal. E são estes 4 momentos que ficam desta primeira jornada da Premier League. Obrigada, Oscar. O nosso correspondente temporário na Premier League. Na próxima jornada já teremos lá o nosso Oscar Cordeiro, para também nos contar tudo sobre o que vai acontecer Inês, na Premier League. Diz-me, dá para trocar claro. de nome outra vez? Eu também vou trocar para o Oscar. Eu também quero trocar para o Oscar. Podem trocar, já os teus pezinhos. No fundo, o Luís já está com saudades de Inglaterra. Exato. É tudo, meus caros. Terminamos. Foi curto, mas acho que tivemos aqui temas muito interessantes. Voltamos na próxima semana com promessa de muito mais assuntos, com estas 2 caras jovens da Premier League e o nosso Oscar Cordeiro em Inglaterra. Até para a semana. Para a semana. Um abraço.